Esta prática é essencial para você concluir o curso e obter o certificado. Por isso, preste bastante atenção na aula e na explicação do tutor, pois a avaliação final será baseada nesta aula. Para realizar esta aula, você precisará papel, lápis ou caneta, uma calculadora e muita atenção. Qualquer dúvida ou dificuldade em alguma questão, entre em contato com o tutor do curso. O operador de caixa ocupa-se principalmente de dominar várias inabilidades para ter sucesso no seu trabalho. Ele precisa saber fazer cálculos sem segurança. Ele precisa calcular, receber e registrar os diversos tipos de pagamento. Ou praticar a dissimulação e o respeito com clientes e colegas de trabalho. Para você, qual dessas alternativas é a correta? Se você optou pela resposta C, então você acertou, pois para exercer a profissão, o operador de caixa precisa calcular, receber e registrar os diversos tipos de pagamentos de valores, verificar documentos e assinaturas, assegurar a regularidade das transações financeiras e fazer o fechamento de caixa. Em um concurso público da Prefeitura Municipal de Açaí, realizado em 2020, trouxe a seguinte questão. O salário de um trabalhador é de R$ 550 em 2019. Para 2020, o reajuste salarial será de 5%. Então, qual o valor do reajuste e qual o valor do salário após o reajuste? Para achar a resposta deste questionário é muito fácil. Primeiro, vamos entender o que a questão está pedindo. Ela quer saber o valor do reajuste salarial e conhecer o valor do salário após o reajuste. Então, vamos por parte. Para acharmos o valor do reajuste e conhecer o novo salário, temos que arrumar a questão. Salário em 2019 era de 550. Teve um reajuste de 5% no salário. 550 vezes 5% é igual a R$ 27,50. Logo, o valor do reajuste foi de R$ 27,50. Para acharmos o valor do salário após o reajuste, pegamos R$ 27,50 e somamos com R$ 550, que dá R$ 577,50. Então, o valor do salário após o reajuste é de R$ 577,50. Se você finaliza uma venda que tem um valor de R$ 42, quanto o cliente irá pagar se você conceder um desconto de 7%? E quanto de desconto o cliente recebeu em sua compra? Há duas formas de a gente responder essa questão. A primeira, você pode pegar 342 vezes 7%, que dará o resultado de R$ 23,94. Ou você pode pegar também 342 vezes 7 e dividir o resultado por 100, que dará o mesmo resultado. Qual for o valor final? A gente pega R$ 342, que é o valor da compra, menos os 7%, que é R$ 23,94, que dará um resultado de R$ 318,06. É o valor que o cliente irá pagar. No mês de abril, uma farmácia decidiu se programar, aumentando o estoque de reserva de alguns medicamentos, para o inverno, dentre eles o antigripal X. Sabendo-se que o consumo médio mensal desse antigripal é de 200 unidades, mas que nos meses de inverno há um aumento de 50% nas vendas e que nesse período o tempo de ressuprimento também aumenta, de 15 dias para um mês. Logo, é correto afirmar que o estoque de reserva em unidades deverá ser de... E o item 2 pergunta aqui: qual o total de antigripal que a farmácia deverá comprar no mês de abril? Para acharmos a resposta nessa questão, assim como as outras questões, precisamos arrumá-la. Qual o consumo médio mensal inicial? 200 unidades. Aumentou o período do inverno. Para quanto? 50%.
Ressuprimento, que aumentou de 15 dias para um mês, mais 50%. Logo, média de vendas 200 vezes o aumento de consumo, 50%, aumento de 100 unidades. Aumento de consumo de 15 dias para um mês, então aumentou 50%. Então, 100 vezes 50% é igual a 50. 100 mais 50 é igual a 150 unidades. Isso quer dizer que o estoque de reserva aumenta em 150 unidades. E no item 2, qual o total de antigripal que a farmácia deverá comprar no mês de abril? 150 unidades foi o aumento do consumo, mais 200 unidades, o total de compra do estoque será de 350 unidades. Numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 25% são idosos e 40% são crianças. Nessas condições, qual o total de idosos e crianças dessa comunidade? Total de pessoas na comunidade, 320 pessoas. Percentual de idosos, 25%. Percentual de crianças, 40%. Então, vamos por parte. Idosos, 320 vezes 25%, 80 idosos. Crianças, 320 vezes 40%, 128 crianças. Agora, para sabermos qual o total de idosos de criança dentro de uma comunidade, pegamos 128 mais 80, que dá um total de 208 crianças e idosos dentro da comunidade. Em uma turma de ciências da computação formada de 40 rapazes e 40 moças, tem a seguinte estatística: 20% dos rapazes são fumantes, 30% das moças são fumantes. Logo, qual a porcentagem dos alunos que não fumam na turma? Juntando os dois gêneros, qual a quantidade de moças e rapazes fumantes? E qual a quantidade de alunos que não fumam? Que o primeiro item está buscando? Ele quer saber o percentual dos alunos que não fumam. O segundo item, ele busca saber a quantidade de moças e rapazes fumantes. E o terceiro item, ele quer a quantidade de alunos que não fumam. Então, como vamos começar? Pelo item 1. Quantidade de rapazes na turma, 40. Esse 40 corresponde a 100% dos rapazes na turma. 20% dos rapazes são fumantes. Isso quer dizer o quê? 100% menos 20%, que é igual a 80%. Quantidade de moças na turma, 40. Esse 40 corresponde a 100% de moças na turma. 30% das moças são fumantes. 100% menos 30% é igual a 70%. 80% mais 70% é igual a 150%. 150% dividido por dois gêneros, que é entre rapazes e moças, é igual a 75%. Isso quer dizer que 75% dos alunos da turma não fumam. Item 2. Juntando os dois gêneros, qual a quantidade de moças e rapazes fumantes na turma? Rapazes, 40, corresponde a 100%. X, a quantidade que buscamos de alunos fumantes, que corresponde a 20%. 100x, que é igual a 40 vezes 20. X é igual a 800 dividido por 100, que é igual a 8. 8 rapazes na turma são fumantes. Moças, 40, quantidade de moças na turma, por 100. X corresponde à quantidade de moças fumantes que buscamos, por 30, 30%. 100x, que é igual a 40 vezes 30, x é igual a 1.200, que é 40 vezes 30 dá 1.200, sobre 100. 1.200 dividido por 100 é igual a 12. 8, que é a quantidade de alunos que fumam, mais 12, a quantidade de alunas que fumam, 8 mais 12 é igual a 20.
Ou seja, juntando os dois gêneros, qual a quantidade de moços e rapazes fumantes? São 20 alunos. E o terceiro item é: qual a quantidade de alunos não fumantes? Total de alunos, 80 menos 20 é igual a 60 alunos não fumantes. João recebeu um aumento de 10% e com isso seu salário chegou a 1.320. O salário de João antes do aumento era igual a... Para resolver esse exercício, vamos utilizar os dados fornecidos para criar uma equação em função do seu salário, que vamos chamar de x. Inicialmente, João possuía um salário x. Depois do aumento de 10%, ou seja, depois de adicionar 0,1 vezes x ao salário, ele passou a ganhar 1.320. Então, podemos escrever a seguinte função: x mais 0,1x, que é igual a 1.320. Resolvendo, temos 1,1x, que é igual a 1.320. X é igual a 1.320 dividido por 1,1, que dá o resultado de 1.200. Ou seja, o salário de João antes do aumento era igual a R$ 1.200. No que se refere à avaliação de satisfação do cliente, é correto afirmar: é uma condição essencial para qualquer tipo de estabelecimento comercial. Essa avaliação será impossível a partir de questionário ou formulário específicos. Toda equipe não deve facilitar ao cliente o preenchimento do formulário. Uma oportunidade pouco convencional pode ser durante o tempo em que a conta foi encerrada. Para você, qual dessas opções é a correta? Se você optou pela opção A, então você acertou. Por quê? A avaliação de satisfação do cliente é uma condição essencial para qualquer tipo de estabelecimento comercial. Sobre os formulários da avaliação de satisfação do cliente, é incorreto afirmar: não deve ser utilizados como um rascunho, é barato e de graça, são sempre impressos, foram elaborados para uma finalidade que tem a ver com a estabilidade do negócio e ninguém tem a obrigação de preservá-lo. A coleta deve ser sistemática, além de coletados, os formulários devem ser analisados, contribua sempre com sugestões para a melhoria dos processos. Nas reuniões, pergunte se houver elogios, eles ajudam a manter a equipe motivada. Para você, qual dessas opções está incorreta? Se você escolheu a opção B, então você acertou. Os formulários de avaliação de satisfação dos clientes não é barato e também não é de graça. São impressos, mas também hoje em dia há formulários online. Eles foram elaborados para uma finalidade que tem a ver com a estabilidade dos negócios. E todos dentro da entidade, da organização, têm a obrigação de preservá-los.